Antes de mais nada, obrigado para todos que participaram de alguma forma do nosso campeonato, né? Do Jacu Awards. Seja votando em uma ou mais rodadas, seja comentando, dando sugestões. Foi realmente, pelo menos eu achei muito divertido. E eu digo que foi divertido porque realmente nós gostamos de ter feito essa parada toda, tá? Em primeiro lugar também porque foi a primeira vez que a gente teve a oportunidade de pegar informações com vocês em maior escala. Vou pedir desculpa porque hoje eu vou fumar de novo, tá? 3x4, então, o que eu tô falando? Sim, das oportunidades, que a gente 3x4 aí tem a oportunidade de fazer alguma enquete lá no Twitter, principalmente, se A ou B, ou qualquer coisa nesse sentido, para definir pauta, seja por curiosidade nossa mesmo. Mas dessa vez foram 26 enquetes consecutivas seguidas que vocês pacientemente responderam e no final deu no que deu, né? Consideraram o Reinaldo Azevedo o Jacu de 2023. Muito obrigado. Eu vou passar por aqui praticamente todas as rodadas comentando com vocês. Não é o objetivo em si só comentar as rodadas, tem um pouco mais, mas vou contando como nós votamos também aqui. Quer dizer, como nós votaríamos, né? Porque a gente não pode votar sendo dono do perfil. Mais que isso também vamos buscar chegar a alguma conclusão das razões para esse resultado acabar acontecendo, porque não se trata só de uma curiosidade, tá, gente? A gente vai tentar entender tudo isso, mais importante, como as opiniões de vocês no Twitter, YouTube, Facebook, questionando também as nossas conclusões sobre essa análise, tá? Então, acho que aí fica tudo mais interessante, beleza? Então vamos em frente, daqui a pouco a gente volta. And the winner is... Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Antes de mais nada, me permito fazer, por questão de estrutura, basicamente, tá? Vou puxar o nosso jabá para o começo do programa. A gente vai pedir para vocês entrarem lá no nosso site, www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow ou seguir a gente nas demais plataformas de podcast. Também seguir, por favor, a gente no YouTube, dar um likezinho, comentário e botar um sininho, né? Se vocês lembrarem também. Ou a mesma coisa lá no Rumble. A gente pede para vocês fazerem um share desse episódio, fazer o famoso boca a boca sarado, contando que vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita, limpinho, supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto e boa parte, talvez, certamente a maior parte da imprensa internacional, nem é só brasileira não. O que mais? A gente pede para vocês, por favor, também de coração, pensarem aí na possibilidade de fazer o famoso Pix, tá? Pode ser 1, 2, 5, 10 milhões de reais, pingado não é seco, ou R$1 por episódio, que também ajuda pra caramba. E, finalmente, também para dar uma passadinha lá no nosso site do livro, do Aprenda a Treler Notícias, www.treler.com.br. Dá uma olhada no material, é bacana, tem bastante gente que leu. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar para o nosso colega no Twitter. Vocês leram? Como é que foi? O que acharam? Etc e tal. Eu acho que o retorno é positivo, tá bom? Então, vamos em frente. Vamos lá, vamos falar do nosso Saindo da Bolha Jacu Awards. Muito bem. Acho que não parece, não leva jeito, mas tudo começou em abril, gente, já faz tempinho. Em abril a gente teve essa ideia de perguntar tudo pra vocês, um monte de coisa. Chega de passar dados e só opinagem também. Tava na hora da audiência também opinar e fazer a gente entender. É bom sentar do lado de cá e ver todo mundo se debatendo, não, parece que tá todo mundo dando porrada, mas todo mundo debatendo, ou dando opinião, ou lamentando, ou gostando de determinados resultados. Na verdade é bom, não é tão bom assim porque eu sou palpiteiro, então toda rodada eu queria dar algum tipo de palpite lá no Twitter, mas não podia, tá? O pessoal dá uma puxão de orelha,
Com razão, porque isso poderia atrapalhar a dinâmica natural onde o show é de vocês, né? Nós fizemos um sistema de chaves com uma característica específica. Teria que ter um número de concorrentes de tal forma, e aí para vocês entenderem por que a gente fez como fez, de forma que tivesse repescagem. Por que a gente queria que tivesse repescagem? Porque tem disputas que, apesar de sorteadas, tá, elas seriam mais justas ou menos justas. Pode reparar, por exemplo, o segundo round que teve, logo de cara, no comecinho, lá nas eliminatórias, foi Reinaldo Azevedo com a Miriam Leitão, né? E ela ganhou. E veja, o Reinaldo Azevedo depois foi campeão. Então, se o Reinaldo Azevedo tivesse perdido e não tivesse sistema de repescagem, já era, ele não teria sido campeonato. Né? Campeonato não, campeão. Ele iria embora de cara, né? Ou seja, o sistema funcionou de maneira geral. Teve acho que algumas situações que talvez o sorteio acabou favorecendo ou desfavorecendo alguém, tá? Então, parabéns para o Mr. Way Rogerão que bolaram esse esquema. Mas aí eu tenho que confessar um pecadinho. Apesar de nós três detestarmos a Eliane Cantanhede, a ideia de colocá-la de cabeça de chave foi minha, tá? É o meu que roubei no jogo aqui por pura bronca. E, como diz o Mr. Way, ainda que fizemos aí uns requintes de crueldade no vídeo de abertura da disputa, né? Quando eu pedi para colocá-la pessoalmente lá em destaque como cabeça de chave, só para dizer que eu realmente não gosto dela. Mas, senhoras e senhores, o tempo é inimigo dos injustos e ela acabou saindo cedo. Então eu dancei, tá? Não adiantou nada eu botar ela de cabeça de chave, porque ela fez uma disputa com a Daniela Lima e no final das contas ela já perdeu de cara. Mas basicamente a ideia foi essa, tá? Um sistema de chaves e repescagens com sorteio de posições, tá? Essas posições na tabela, vamos chamar assim, foram sorteadas. Até brincou lá em algum post lá para trás, falou, foi um sistema científico baseado em runas. Mas a única condição que a gente tinha desse sorteio é que ele seria refeito caso numa disputa da primeira fase caíssem duas pessoas do mesmo veículo, tipo Globo News vezes Globo News, coisas nesse sentido. Não poderia ter. E obviamente isso vamos dizer assim, a gente não teria controle mais a partir da fase seguinte, lá para as quartas, né? Mas no comecinho, pelo menos, ter um de cada veículo lá para começar. Como disseram algumas pessoas, realmente o sorteio deixou o lado esquerdo, não sei se vocês vão lembrar, o esquerdo das chaves na tabela, mais pesado que o direito. É verdade. Mas eu acho que, mais uma vez, aqui o sistema de repescagem deu uma corrigidinha nisso, à exceção de um caso que vamos mencionar aí pra frente, tá bom? Então vamos analisar aí a corrida, como é que aconteceu e o que a gente votaria e por que a gente acha que foi legal ou não foi legal. Bom, a primeira rodada foi o Guga Chakra com o Caio Blinder, tá? Foi uma rodada razoavelmente movimentada. O Guga Chakra ganhou fácil com 75%. E aí eu vou contar uma coisa engraçada. Aqui foi meio dividido o negócio, porque eu votaria tranquilamente no Caio Blinder. Eu tenho horror a ele, né? Realmente eu tenho horror. Eu acho que não é profissional no sentido extremo. Mas o Guga ganhou fácil, eu acho que talvez em função também da notoriedade dele, né? Tá lá na... Desculpa, gente, esse é o cigarro. Tá lá na Globo News, acaba chamando mais atenção também. Mas eu acho que qualidade por qualidade, o Caio Blinder é até pior, honestamente. Avançou o Guga Chakra, caiu fora, o Caio entrou pra repescagem. Aí vem a segunda rodada, aquela que eu falei. Foi Miriam e o Reinaldo, né? E foi muito movimentada, foi uma das rodadas que a gente teve mais votos, foi exatamente a segunda, tá? Em torno de 500 votos aí foram dados nessa rodada. Aliás, acho que foi a que mais teve voto. Deu 55-45. Foi apertado. Esse aperto que teve gerou a condição de que o Reinaldo Azevedo fosse, no final das contas, para repescagem. E até então, ficou durante um tempo a Miriam Leitão já como a primeira vez de cara, ficou com recorde durante um tempo aí de a pessoa mais votada numa disputa. Na seguinte foi o Bonner e o Grandini. E aqui eu vou contar um segredo para vocês. Eu votaria no Grandini. Por quê? Opinião pessoal, tá? O Bonner, para mim, ele não é... Ele é a Rede Globo. Ele não é um jornalista X, uma pessoa separada. Por mais que eu concordo com vocês, né, das frases que foram utilizadas, inclusive durante o período dos debates eleitorais, com o Lula, de que ele
tinha sido inocentado, aquela coisa toda, e eu tenho certeza que ele tomou 94% de votos na orelha por causa disso. Mas ainda assim, para mim o Bonner é só a Rede Globo, né? Ele não é nada, tá? Então, mas ainda assim ele teve 208 votos nessa rodada. A rodada seguinte foi a Vera Magalhães com o Glenn Greenwald. Concordo, também levaria a Vera para frente. E a Vera aí já assumiu a mais votada. E é interessante, eu falei, puxa vida, agora vai ser uma briga feia, porque ela vai ser talvez uma das semifinalistas com certeza. Mas aí o sistema de chaves atrapalhou ela um pouco, ela avançou para a próxima fase. Na rodada seguinte, foi o Diogo Schelp com a Basília, ficou meio apertado, a Basília avançou, o Schelp ficou. Para mim eu não sei, tá? Vocês foram valentes, vocês foram heróicos, para mim eu não sei quem que eu votaria não. É bem complicado esses dois, avançou Basília, ficou Schelp. Rodada seguinte, Panunzio e Natuza. Natuza levou fácil 65% dos votos do Panunzio com 34%. Eu votaria no Panunzio porque eu detesto o cara, tá? Não é que eu tenho ódio, é que eu detesto. Acho que, bom, tanto que ele não tá em lugar nenhum até onde eu sei agora. Avança o seguinte, a rodada Sadi versus Mitre. Tô com vocês, 82% para Sadi, 18% para o Mitre. Ela foi bem votada, teve 197 votos nessa rodada, merecido ir para a fase seguinte. O embate seguinte foi a Renata Vasconcelos com Hélio Schwartzman. 84% para Renata Vasconcelos e 16% do Schwartzman. Eu votaria no Hélio Schwartzman, vou ser franco. Só aquela matéria lá que ele desejando a morte do Bolsonaro, poderia ser qualquer um, tá? Poderia ser, eu desejo a morte do Lula, eu desejo a morte do Bolsonaro, eu desejo a morte do, sei lá, Tarcísio. Para mim isso não é jornalismo e para mim seria o suficiente para ele estar fora. Mas, de qualquer forma, foi Renata Vasconcelos, que, por sinal, avançou bem na disputa. Aí, a seguinte foi a Daniela Lima com o pontual. Fácil, né? Barbadíssima. A Daniela Lima teve 89,6%, ou seja, 90% dos votos contra 10% do pontual. Merecida. Ficou lá entre as mais votadas da primeira fase. Nessa primeira fase, então, a Daniela teve 276. A Vera teve 281 votos. E a Miriam teve 273, mostrou aí que eram, certeza, estava com um jeitão de pessoas que caminhariam para a final. A gente ficou de olho nessas votações aí, tá? O que mais? A seguinte foi Mônica Bergamo com o Sardenberg, caiu no fim de semana, teve menos voto também, mas ainda assim a Mônica Bergamo bateu recordes aí, foi 92,6% dos votos, tá? E o Sardenberg 14%, foi o cara que teve menos votos durante o processo todo, até aquele determinado momento. Seguinte, essa pra mim, de verdade, era uma das mais difíceis, que era a Amanda Klein e o André Trigueiro. Porque a Amanda Klein, ela faz um papel, pra mim, esperado de... como é que eu posso dizer? Pseudo-jornalista com cabeça progressista. Mas o Trigueiro, ele tem um papel só, entendeu? Eu não vejo profundidade nenhuma no cara. Ele assumiu uma determinada linha editorial de ser um cara da ecologia e da sustentabilidade, que eu olho na cara e não vejo nada disso. E não sei, eu vejo um cartaz quando eu vejo o André Trigueiro. É uma dúvida grande, tá? Vocês foram valentes. A Amanda 74,7%, Trigueiro 25,3%. Perdeu fácil o Trigueiro, mas para mim, tá? Pessoalmente, não representaria a simplicidade de escolha entre um e o outro, não, tá? Eu ficaria muito em dúvida, eu não sei com quem eu votaria, não. Última rodada da primeira fase foi o Lauro Jardim com Pedro Doria. E aí ganhou 85% o Lauro Jardim, 15% Pedro Doria. Acho que é isso aí mesmo. O Lauro basicamente tentou derrubar um presidente, então ele, como jornalista, pode entrar facilmente aí para o Jacu, para a próxima fase. Apesar de que o Pedro Doria está dentre os meus jornalistas mais, né? Pois é, não vamos arranjar problema. Então, 85% Lauro, 15% Pedro Doria. E aí nós fomos para a primeira repescagem, foi o Schelp, o Reinaldo Azevedo e o Panunzio. Ganhou fácil o Reinaldo com 87% do voto. Mandou bem pra caramba, passou para a fase seguinte e mostrou que, além dos três, é aí que a gente estava falando, na primeira fase talvez a gente tivesse algumas pistas, né? E eu acho que sim. Os mais votados foram Miriam, 273, Vera, 281,
foi a Daniela, 276, e o Reinaldo, 243. Foram os 4 mais votados, tá? Desses 4 mais votados, o único que não chegou lá na frente foi a Vera Magalhães, tá? Foi a Daniela teve 276 também. Então, assim, teve 5 mais votados na primeira fase que provavelmente desses 5, 4 chegariam na final. E no final das contas, eles foram bastante lógicos na sequência, porque eles acabaram indo lá para a final, tá? Quarta de final, Miriam e Guga, tranquilo, barbada. Miriam Leitão levou com 86 a 14. A rodada seguinte, nas quartas, Bonner e Vera. Deu a Vera Magalhães, concordo plenamente com vocês, 55-45. Depois foi Basília versus Natuza. Foi apertado, 56-44. Natuza avançou, na verdade. E eu concordo, acho que pela disputa entre as duas, tô de acordo com vocês. Aí a Andréa Sadi com a Vasconcelos, avançou a Vasconcelos. Aí para mim é o mesmo caso do Bonner, tá? Eu não vejo se o Bonner eu não vejo como jornalista de verdade, é simplesmente um gravador que fala coisa da Globo lá na frente, a Vasconcelos, Renato Vasconcelos, então é assistente de gravador, tá? Então, entre as duas, eu ficaria provavelmente com a Andréa Sadi. Aí a disputa seguinte foi entre Cantanhede e Daniela, e não tinha jeito, né? Eu falei lá, eu tentei dar uma força para Cantanhede para ela ir mais para frente, mas ela caiu com a Daniela Lima e não tinha como, eu concordo com vocês, 75 para Daniela, 25 para Cantanhede. O que mais? Aí nós tivemos a Mônica Bergamo com a Amanda Klein. A Amanda Klein levou 55-44, 46, perdão. É isso? 55-46. Não, 55-45, né, gente? Pô, que conta louca essa minha de 100%. Levou a Amanda Klein, estava esperado, apesar de que no conjunto da obra eu mandaria a Bergamo mais pra frente, tá? E aí nós tivemos o Lauro Jardim com o Reinaldo Azevedo. Também foi uma chuva de pedrada. Você vê que o Lauro Jardim tinha ganhado bem do Pedro Doria, mas aí quando chegou o Reinaldo Azevedo não dava. Deu 96, eu acho que foi a maior chulapada que teve no campeonato todo, foi Reinaldo Azevedo com o Lauro Jardim. 96-4. E com isso foram só 9 votos para o Lauro Jardim. Foi o menos votado a partir na segunda fase. E aí nós tivemos a nossa segunda repescagem, Andréa Sadi, Bergamo, Mônica Bergamo e Bonner. E quem avançou foi a Mônica Bergamo, concordo com vocês plenamente por aí também. Bonner cai fora. Aí chegamos na semi, na semi aí já não tinha mais repescagem, não tinha o que fazer. E dançou quem? A primeira rodada foi Vera Magalhães e Miriam Leitão. Eu imaginei que a Miriam avançaria, apesar da Vera, olha, ser um jogo duro. Talvez se a Vera tivesse uma outra, mais pra frente, ali numa outra rodada que a gente vai comentar pra frente, eu acho que ela avançaria. Mas ficou Vera e Miriam, a Miriam Leitão com 72 e a Vera Magalhães com 28. O segundo classificado para sinais foi entre Natuza e Reinaldo, foi fácil também, barbadíssima, 88% para Reinaldo e 12% para Natura. Natura é ótimo, Natuza. E aí na seguinte foi Renata Vasconcelos com Daniela Lima também barbadíssima, de acordo com vocês, 80% Daniela e 20% Renata Vasconcelos, gravador caiu fora, assistente de gravador, né? E por fim, Amanda Klein e Mônica Bergamo. Talvez, se a Vera Magalhães estivesse em alguma dessas posições, Amanda versus Vera ou Mônica Bergamo versus Vera, provavelmente a Vera Magalhães teria ido para a final. Mas ficou lá, Amanda Klein e Bergamo, e foi bem apertadinho lá, 53-47. E foi para a final, então, no final das contas, a Miriam Leitão, o Reinaldo, a Daniela e a Mônica Bergamo. E aí foi interessante que teve algumas mudanças no dia da final. Começou na verdade, quem começou na frente nas primeiras horas foi a Miriam Leitão, e bem na frente. Aí o Reinaldo Azevedo foi ganhando ponto aí, ultrapassou, a Miriam Leitão foi caindo e a Daniela Lima foi crescendo. Eu até achei que num determinado momento a Daniela Lima ia passar, mas não, depois a Miriam Leitão recuperou e garantiu a sua segunda posição. Final do nosso campeonato de quem é o mais jacu de 2023 da imprensa brasileira. Reinaldo em primeiro, segundo lugar Miriam Leitão, terceiro Daniela Lima, quarto lugar Amanda Klein,
E de verdade, é isso mesmo. Perto dos 3, ela era café com leite. Seria interessante ver o que aconteceria com a Vera Magalhães. Eu tô quase botando uma enquete no ar para ver se tem alguma coisa que acontece diferente ou se a Vera teria um número de votos um pouco diferente. Mas tá validado, tá? O resultado é Reinaldo, Miriam, Daniela, Amanda. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso tudo aqui. Quando a gente começou a montar a ideia desse campeonato, a gente queria realmente saber a opinião. Como é que vocês viam? Que tipo de jornalismo era mais deletério para vocês? Ter uma opinião, ver como é que funcionava isso na cabeça de cada um. E, inclusive, a gente sabia que, de certa forma, determinadas figuras que tivessem mais exposição em mídia talvez tivessem mais chance de ir pior. Porque hoje em dia, você, sendo jornalista, com raras exceções, quanto mais estiver escondido, melhor. Mas a gente queria dar uma olhadinha nesse sentido, como é que funcionava. E uma das coisas que a gente pensou muito a respeito é como é que as pessoas iam reagir dentro de determinadas disputas, tá? Sei lá, por exemplo, pego aqui uma que tem, sei lá, a Mônica Bergamo versus a Amanda Klein. É complicadíssimo, tá? Porque cada um tem suas características ruins, vamos chamar assim, diferentes. Mas realmente negativas. É difícil você olhar e falar assim, eu vou votar mais nessa porque eu me simpatizo mais com a outra. Não é o fato, tá? Você acaba pesando coisas que realmente te desgostam, porque são pessoas que geram essa percepção de negativa simplesmente de abrir a boca. Como é que a gente consegue extrair basicamente disso? Dentro do conceito aí nosso de Trelê, a primeira coisa que a gente olha é que a gente botou 25 jornalistas em que a gente não pode confiar como fonte. Isso é terrível, tá? Porque as disputas, e várias vezes durante o campeonato, o pessoal, nossa, 2 lixos, 2 coisas horrorosas, 2 porcaria, não tem como votar, não pode ser as duas. Porque as pessoas realmente ficam olhando para a cara daquele negócio e falam assim, nossa, meu Deus, que coisa ruim. E se vocês pararem para analisar, no final das contas, a final teve um detalhe muito interessante, porque ela foi a Miriam Leitão da Globo News, foi o Reinaldo Azevedo da Band, foi a Daniela Lima da CNN e a Amanda Klein da Rede TV. São vamos dizer assim, alguns dos líderes, os mais importantes, os expoentes de cada uma dessas redes, foram parar na final das 4 redes. Mesmo que a Rede TV não seja exatamente o protótipo vamos dizer assim, do pior de tudo, no sentido de ser totalmente alinhada com ideias progressistas, estava lá. Porque uma das cabeças da Rede TV é a Amanda Klein. Então, Amanda Klein, Daniela Lima, CNN, Reinaldo Azevedo e Miriam. E a gente fica pensando o seguinte, não é nem questão mais de qual jornalista, mas é de qual veículo, né? E como consequência vem a resposta clara. É por isso que ninguém está assistindo mais nada. A não ser que você queira confirmação de viés, tá? Ou que você pelo menos tenha o bom senso de ouvir o que eles têm a falar e procurar opiniões variadas, o que é muito bom também. Tem as suas opiniões e fala, putz, agora eu vou ouvir a Daniela Lima para ver o que ela tem a ver a respeito. Vai que sai alguma coisa, sai um dado, sai alguma coisa. Isso a gente sempre frisa muito no trailer, né? Ouve o que a pessoa tem e depois vai atrás dos dados e procura fazer a sua própria leitura. Quando a pessoa passa dado, né? Quando não é simplesmente uma questão opinativa. Mas o ponto é, não há opção. Isso é muito assustador, tá? Infelizmente, isso é uma réplica absolutamente completa do que existe no panorama da mídia americana também. E antigamente a gente poderia falar assim, com exceção da Fox, mas hoje nem dá mais, tá? Nem dá mais também, até porque o principal expoente lá que eles tinham, que era o Tucker Carlson, saiu. Provavelmente com o tempo vão sair outros também, como o Jesse Walters, essas coisas todas. Então as pessoas estão tendo que procurar as mídias alternativas para procurar algum tipo de referência. Então, olha, é ruim, né? Porque quando você abre mão da mídia tradicional, e é o que a turma está fazendo, você acaba abrindo mão das referências de informação
pura, dados e fatos, tá? É muito ruim. No mínimo, a imprensa tradicional poderia ser uma origem de dados e fatos. Você pode discordar de toda a parte opinativa da mídia depois. Vamos dizer o seguinte, tem um jornalista X, vai apresenta os números da inflação, aumentou, subiu, tal indústria aumentou, tal indústria está estável, etc. e tal. E aí entra uma Miriam Leitão para fazer um comentário econômico a respeito. O problema é que as informações que já estão chegando nesses fatos e dados já são filtradas para não tirar pontos de quem eles querem que tenha pontos ou para dar pontos negativos para quem eles não gostam, né? Quando isso é impossível, os caras ainda categorizam, falam aquela coisa que faziam, por exemplo, com o governo Bolsonaro, que despiorou, né? Não é nem aumentou e subiu, é despiorou. E no final das contas, você tem a própria notícia misturada com um monte de opinião. Então você tem dados filtrados, apresentação enviesada e análise e opinião num nível totalmente torto. Então, complicou. Eu acho muito triste isso. Eu gostaria de ter, no mínimo, a mídia tradicional como fonte de informação e dados confiáveis, mas não dá. Então, o que acontece é que a gente está tendo que pular tudo para as mídias alternativas. O que, gente, olha, estou aqui, não sou exatamente o que se pode chamar de mainstream media, né? Mas eu não fico feliz com isso. Realmente, eu não fico. Eu acho que, assim, isso dá um trabalho a mais de qualificação de análise daquilo que a gente capta também para levar a sério, tá? Se a gente aqui que pega coisa e toma tombo de vez em quando, ainda publica umas coisas que são bobagem, graças a Deus vocês avisam, olha, isso aqui tá errado, essa informação a gente tira do ar. Imagina quem não tem o menor critério ou quem não tá nem aí para ser se é verdade ou não de qualquer um dos lados. É uma pena. Então, assim, para vocês que fica nossa recomendação, volto, por isso, na verdade é por isso que nós voltamos a falar do livro do Trailer, tá, gente? Leiam, busquem informações alternativas, comparem. Se não foi suficiente, pegue a alternativa e compare. E principalmente faça isso antes de replicar para frente, tá? Para um amigo, para um conhecido, etc. Tá ótimo, porque aí gera algum debate e o seu próprio amigo conhecido pode fazer um debunk daquilo que você está falando. Olha, essa informação que está pegando aí não está muito completa, etc. e tal. Isso aí é legal. Isso é um filtro interno que existe às pessoas. Mas se existe um processo de fazer broadcasting, né, de informação, de vocês passarem para os seus canais, para os seus perfis sociais, vale a pena dar uma checada, porque até a alternativa está ruim. E assim, eu estou especialmente preocupado agora com a mídia alternativa lá nos Estados Unidos, porque está chegando uma quantidade de lixo muito ruim também, tá? Então a gente está numa situação complicada, tá? Pelo menos se tivesse fatos e dados bons de veículos tradicionais, a gente estaria um pouco mais coberto. Vai dar mais trabalho, a gente vai cair, vai tomar muito mais tombo, então fiquem atentos, acho que isso é importante. O resumo da parada é que de 25, basicamente, realmente, são expoentes de grandes redes, praticamente não sobrou nada, né? Foi praticamente todo mundo massacrado nessa história toda. Uma pena, mas é o que a gente tem pro momento, tá bom? Sorte de vocês, hoje a gente fez o jabazinho no começo, mas de qualquer forma a gente pede para vocês considerarem aí o nosso Pix, 1, 2, 5, 10 milhões de reais pingado não é seco, ou visitar o nosso site lá do Trailer, que tem tudo, absolutamente tudo a ver com o Saindo da Bolha Awards 2023, tá bom? Fiquem em paz todos, uma boa semana para todo mundo, muita cabeça fria, analisem tudo com muita tranquilidade, vai dar tudo certo, tá? Fiquem todos muito, mas super bem. Saindo da Bolha.